Porque hoje é dia de comemorar e de lutar, as duas coisas ao mesmo tempo. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui conversar sobre o 17 de maio, seu dia de combate mundial à LGBTfobia. Antes era dia de combate mundial à homofobia, mas a gente, né, foi ali aumentando um pouco a gama ao longo dos tempos, né? A gama de representatividade desse dia. Antes da gente continuar, só uma coisinha. Talvez você esteja ficando meio confuso, né? Porque tem vídeo que eu tô de franja, tem vídeo que eu não tô de franja. Gente, não é uma desordem ali no momento em que as coisas foram gravadas, não. É porque essa franja aqui, ela é um tic-tac, ela não é o meu cabelo mesmo. E eu coloco, tiro ela quando eu quero, tá, gente? Não tem nada de cabelo meu aqui nessa parte, né? Não tem. Então, por isso que às vezes eu tô de franja e por isso que às vezes eu não tô. Mas vamos voltar com a franja para continuar esse vídeo. Vamos lá. E a gente tem esse 17 de maio sendo dia de comemoração e de luta, né, do dia de combate à homofobia, porque foi em 17 de maio de 1990, há 32 anos atrás, que a homossexualidade saiu do rol de doenças da OMS, né? Transgeneridade só foi sair desse rol de doenças nesse ano de 2022, né? Inclusive, se você não assistiu, tem um vídeo aqui em que eu falo sobre isso, é só clicar no card aqui em cima. Lá eu falo direitinho, né, sobre a saída da transgeneridade desse rol de doenças, né, ela parar de ser considerada doença e tudo, apesar de ainda ter um CID. Enfim, vai lá que você entende tudo direitinho, mas a homossexualidade saiu do rol de doenças, saiu do CID, deixou de ser considerada doença pela Organização Mundial da Saúde em 1990, no dia 17 de maio de 1990. Então é por isso que hoje, nessa data, é que é celebrado o Dia de Combate à Homofobia. A nossa data mais importante, assim, né, é em junho, que é quando é comemorado o orgulho e tudo mais, né, que é quando tem as paradas LGBTQIAP+, e tudo, só que o dia 17 de maio, ele costuma ser um dia mais de reflexão e de luta, mas também a gente festeja porque, caramba, né, foi um marco na história LGBTQIAP+. E nesse 17 de maio, eu queria conversar um pouco com vocês sobre como tá a situação dos LGBTs hoje em dia, né? Como ela era lá nos anos 90 e como ela tá agora, pra gente ver o tanto que a gente já avançou. Nos anos 90, pessoas LGBTQIAP+, ainda eram tratadas como doentes, né? Por mais que a OMS tenha tirado ele do rol de doenças, a gente ainda tinha aqui no Brasil sendo permitidas terapias de reversão sexual. Terapia da qual eu participei no início ali, né, quando eu era criança, que enfim, foi uma merda. No vídeo que eu converso com a minha mãe, a gente falou um pouco sobre isso, né? Mas enfim, nessa época os psicólogos ainda podiam aplicar esse tipo de terapia para fazer com que as pessoas se curassem da homossexualidade, né? A famosa terapia de cura gay. Até nos anos 90 ainda era permitido, foi no final dos anos 90 que isso passou a ser proibido. Hoje em dia a gente teve ali uma tentativa de alguns psicólogos de fazerem voltar esse tipo de terapia. A gente ainda vê que tem clandestinamente acontecendo, né, aqui no Brasil, uma ou outra clínica fazendo, uma ou outra pessoa formada em psicologia tentando aplicar uma terapia de reversão sexual nos seus pacientes, mas isso já caiu por terra, né, pelo menos assim. Se um profissional tenta fazer isso, ele está infringindo o código do Conselho Federal de Psicologia, né, do CFP, e essa pessoa pode acabar perdendo, né, o registro dela e ficando impedida de atuar enquanto psicólogo pelo restante da vida dela, e também ela pode arcar com uma prisão. E esse negócio da prisão, porque aqui no Brasil a gente tem a criminalização da LGBTfobia. Nos anos 90 não existia esse tipo de criminalização, então nos anos 90, se alguém matasse uma pessoa LGBT, ela poderia, né, responder judicialmente por isso, por homicídio, mas ela não teria o agravante penal que foi o motivador daquele homicídio. A gente também não tinha nenhum tipo de pena para pessoas que praticavam crimes mais brandos contra pessoas LGBTQIAP+, em razão dessas pessoas serem LGBTQIAP+, né? Naquela época, pessoas que, por exemplo,
xingavam gays, lésbicas, bissexuais, enfim, né? Que xingavam pessoas da nossa sigla, não acontecia nada com elas, não tinha nenhuma previsão penal contra elas, e muitas vezes também quando elas agrediam fisicamente também não acontecia nada com elas, né? Era simplesmente tido ali como uma confusão pela polícia e tal, e não acontecia nada, não tinha nenhum tipo de pena. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o crime de LGBTfobia é equiparado ao crime de racismo. Em 2019, a turma do STF decidiu fazer essa equiparação, né, de LGBTfobia, né, então transfobia também está incluído. Tiveram ali uma equiparação ao racismo, então as penas, né, por pessoas que cometem crimes LGBTfóbicos são as mesmas penas de crimes raciais. Isso aconteceu porque a gente não teve nenhuma ação ali do nosso Congresso Nacional para poder criminalizar, né? Então o STF teve que tomar a frente. Existiam vários projetos de lei, como o PL 122 de 2006, né? Um PL que eu lutei muito para que ele fosse a votação na Câmara dos Deputados, mas ele nunca foi, porque sempre achavam algum problema nele, sempre ele tinha que voltar para revisão, sempre os deputados se recusavam a votar ele, né? Sempre tentava ali procrastinar essa votação. Procrastinou tanto que o STF resolveu tomar ali as rédeas da situação e agora a gente tem essa equiparação a crimes de racismo, o que é excelente. Porque agora, né, você ser LGBTfóbico, você ser aí escroto com a bichinha, é crime, tá? Então presta atenção porque crimes LGBTfóbicos são criminalizados de fato no Brasil. E eu falei, né, sobre sigla LGBTQIAP+, mas lá nos anos 90 não era essa a sigla da nossa comunidade. A sigla era GLS, né, gays, lésbicas e simpatizantes. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo, né, sobre o porquê que a nossa sigla cresceu tanto. Se você não assistiu ainda, você pode assistir clicando no card aqui em cima. Mas a nossa sigla foi crescendo muito porque a gente foi tendo um entendimento melhor de outras identidades, a gente foi querendo acolher mais outras identidades também, foi entendendo que nem tudo estava englobado ali em homossexualidade, né? Então a gente foi vendo ali que precisava trazer mais pessoas, né? Até porque o GLS, ele só incluía gays e lésbicas. Bissexuais estavam de fora, tava tipo transexuais estavam de fora, né? Tava todo mundo ali de fora, a não ser os gays e as lésbicas, e também as pessoas hétero cisgênero que ali apoiavam a causa. Então, quer dizer, né, na época do GLS, dava mais atenção, mais valor às pessoas hétero cis que estavam ali apoiando a causa do que a pessoas que estavam sofrendo LGBTfobia, né? Então, por isso também que a gente teve que fazer essa revisão da sigla. Atualmente, a sigla oficial é LGBT, né? Essa é a sigla oficial, com mais de um T, né? Acho que são LGBTTT, né? Que é lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneros, e aqui no Brasil tem também a identidade travesti, né? Mas enfim, a gente acaba colocando só um T ali para englobar todos eles, tá? Porque transgênero já engloba transexuais, travestis e tudo mais. Então, atualmente a sigla é LGBT, mas a gente vê aí essa movimentação para que se torne oficial a sigla LGBTQIAP+, que eu não vou lembrar da sigla completa porque ela é muito grande, mas em breve ela vai ser oficializada, né? Porque já é uma sigla que está sendo cada vez mais falada. E uma outra coisa que mudou nesses 32 anos foi a questão de adoção. Porque nos anos 90, um casal formado por dois homens não podia nem se casar, quem dirá adotar uma criança. A mesma coisa para um casal formado por duas mulheres. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente tem direito à adoção. A gente vê casais formados por dois homens adotando crianças, casais formados por duas mulheres também adotando crianças. E a gente vê sendo mais comum também que pessoas que não estão casadas adotem crianças, né? Que homens que, enfim, estão sozinhos, assim, né? Se tornem pais solos adotando uma criança, que mulheres que estejam sozinhas também se tornem mães solos adotando uma criança. E a gente vê pessoas trans também começando a conseguir adotar, né? Porque, assim, por lei pode, mas às vezes colocam os entraves e hoje em dia não. Hoje em dia a gente vê que esses entraves estão caindo e que está sendo cada vez mais sendo olhado a capacidade daquela pessoa de ser um pai e uma mãe do que a identidade de gênero e a sexualidade dela. É óbvio que a gente ainda vê muitas barreiras quanto a isso, a gente vê ainda muitas
muitas pessoas que são assistentes sociais, que são pessoas preconceituosas e que barram, né, pessoas LGBT quando elas tentam fazer uma adoção, mas a gente está vendo isso sendo cada vez mais difundido, cada vez mais comum, e o aparato legal está aí dizendo que pode sim adotar crianças, que a gente pode ser pais, mães, se a gente quiser. E uma outra coisa que era diferente nos anos 90 eram os direitos trans, porque nos anos 90 já tinha, né, uma permissão legal para que pessoas trans fizessem cirurgias e tudo mais, né, mas não tinha um aparato de gratuidade dessa transição, né? O Estado não arcava com nada da transição das pessoas, ficava uma coisa ali por decisão da pessoa, e também a permissão era de que a pessoa fizesse cirurgia e, sei lá, tomasse hormônio, né? Eram essas as permissões. Para mudar de nome era muito complicado nos anos 90, porque a pessoa ela só poderia mudar de nome se ela tivesse feito a cirurgia de redesignação sexual, e olhe lá, porque ainda assim, às vezes, ela encontrava muitos entraves, né? Para poder fazer essa mudança, tinha que ser com processo judicial onde a pessoa ficava à mercê de um juiz ou uma juíza que não entendia nada de transgeneridade tomar aquela decisão. Hoje em dia, não. Desde 2008, a gente tem a cirurgia de redesignação sexual sendo arcada pelo SUS aqui no Brasil. Ainda é muito difícil você conseguir fazer pelo SUS, porque a gente tem uma fila gigantesca e poucos profissionais que fazem a cirurgia pelo SUS. A minha cirurgia mesma não foi feita pelo SUS, mas a gente tem esse direito, a gente tem essa possibilidade desde 2008, né, quando o Lula sancionou aí esse direito, né, para pessoas trans. E a gente tem também, hoje em dia, espalhado pelo Brasil, ambulatórios trans. Ainda são poucos, né? A gente deveria ter um ambulatório para cada cidade do nosso país, né? Um ambulatório, sei lá, num raio de a cada 50 quilômetros, né? Deveria ter um ambulatório. A gente ainda não tem, assim, a gente tem poucos, né? Geralmente nas capitais tem. Aqui em Brasília tem um ambulatório trans. E o ambulatório trans é muito importante porque lá você consegue ter, né, atendimento médico gratuito. Então, pessoas trans conseguem ter atendimento com endocrinologistas de forma gratuita, conseguem ter atendimentos de outras áreas também, né, como psicólogos, psiquiatras, conversas com assistentes sociais, tudo isso de forma mais facilitada, né, além de ser gratuita, de forma mais facilitada. Por caso dessa pessoa, por exemplo, quiser fazer uma cirurgia de redesignação sexual, ela encontra ali no ambulatório trans todos os profissionais que ela precisa. Se você for uma pessoa trans, procura o ambulatório trans mais próximo de você, porque pode ser de grandíssima ajuda. Eu mesma, né, costumo me consultar no ambulatório trans daqui de Brasília, onde eu tenho o meu atendimento endocrinológico, e assim, é um atendimento excelente, e foi também graças ao ambulatório trans de Brasília que eu consegui todos os meus documentos para fazer a minha cirurgia de redesignação sexual. Não fiz pelo SUS, mas toda a documentação para fazê-la eu consegui sim pelo SUS. E ainda falando de pessoas trans, uma outra coisa que mudou em relação aos anos 90 para cá foi a questão da alteração do nome. Como eu disse, antes precisava, né, do processo judicial e tudo mais, mas desde 2018 aqui no Brasil a gente pode fazer essa alteração de nome e de gênero indo direto no cartório. Eu tenho um vídeo em que eu falo, né, especificamente disso, do que é preciso. Se você não assistiu ainda, você pode assistir clicando no card aqui em cima. No meu caso, eu ainda peguei o último ano ali, o finalzinho do processo judicial, então a minha mudança de nome e de gênero ocorreu por meio de processo judicial, por meio de audiência com juíza, por meio de depoimentos de pessoas que me conheciam, né, tipo a galera falando, eu conheço a Samantha e tal, né, então enfim, foi por meio de tudo isso que eu ainda fiz, e eu devo ter sido uma das últimas pessoas do país que conseguiu mudar de nome e de gênero por meio desse processo todo judicializado, né? Porque no início de 2018 a coisa já começou a ser feita nos cartórios. E a sentença, né, da minha alteração de nome e de gênero aconteceu em dezembro de 2017. Uma outra coisa também que se tornou diferente dos anos 90 para agora é que nos anos 90 não poderia haver casamento entre pessoas do mesmo gênero, e hoje em dia pode. Hoje em dia é reconhecimento legal, inclusive um reconhecimento que também foi feito pelo STF, né? Onde deu ali para pessoas LGBTQIA+, o direito de se casarem legalmente. Não estou falando de casamento em igreja, porque isso daí, enfim, o Estado não tem que se interferir mesmo não, né? Vai da fé de cada um e tudo mais. Mas eu estou falando de casamento legal, estou falando de direitos legais de casamento. Hoje em dia a gente alcançou
esse direito, a gente pode se casar. Nos anos 90, as pessoas LGBTQIA+, não podiam. Uma outra coisa que mudou muito também dos anos 90 para cá foi a representação LGBTQIA+. Porque nos anos 90 não existia uma representação. Existia alguns quadros de humor em programas de TV que colocavam ali pessoas LGBT para fazerem uma graça, né? Para fazerem um hétero cis rir. A gente tinha isso acontecendo. A gente tinha um ou outro artista LGBT que tinha ali um renome que era bem conhecido, como por exemplo a Vera Verão, né? E também a Roberta Close, né? Eram pessoas LGBT que eram bastante conhecidas ali na mídia, que eram, de certa forma, ali respeitadas, mas não muito, porque de vez em quando ainda tinham situações muito horríveis acontecendo com essas pessoas dentro das emissoras de TV. E hoje em dia não, hoje em dia a gente tem uma representação muito maior e muito por causa da internet também. Por exemplo, né, eu aqui falando com vocês pelo YouTube, sou uma representação LGBT que nos anos 90 seria impensável, até porque nem existia YouTube. A internet ainda era muito precária. Então, a conversa que pessoas LGBT tinham com pessoas LGBT ficava muito diluída ali a dia a dia mesmo, né, a guetos e tudo. Não era uma conversa mais assim ampla, né? A gente não tinha tanto espaço na mídia. Hoje em dia a gente galgou esse espaço na mídia, seja pelo menos na internet, como eu estou fazendo aqui com vocês. Mas a gente tem também muitas personalidades que estão na mídia tradicional que são pessoas LGBT, como foi o nosso maravilhosíssimo Paulo Gustavo. E a gente tem também, por exemplo, as drags cantoras, né, que fazem bastante sucesso no Brasil, como Pablo Vittar, Gloria Groove, Arethusa Love, Lia Clark e por aí vai. Então a gente tem hoje em dia muita representação LGBT, não o suficiente ainda, mas cada vez mais a gente está tendo mais representação LGBT na mídia e principalmente na internet também. Então vocês podem ver que nesses 32 anos a gente teve muitos avanços nas lutas LGBTQIA+, aqui no Brasil, né? A gente teve, assim, a conquista de diversos direitos, a gente conseguiu visibilidade, a gente conseguiu colocar ali o nosso nome, a gente conseguiu se mostrar para as pessoas, né? A gente teve uma pessoa trans no Big Brother agora, né, que chegou longe no Big Brother, que foi a Linda Quebrada, por exemplo. Então, hoje em dia, as coisas estão muito melhores para as pessoas LGBTQIA+, do que era lá nos anos 90. Mas isso não quer dizer que a gente possa ficar tranquilo, né? Porque a gente está ainda vivendo um período em que os nossos direitos não são garantidos. Na verdade, em nenhum momento da história os direitos das pessoas são garantidos. Eles sempre podem ser tirados de nós. Então, por isso que é sempre muito importante que a gente esteja alerta, por isso que é sempre muito importante que a gente esteja na luta, e por isso que é sempre muito importante que a gente esteja votando em pessoas que vão fazer com que os nossos direitos sejam validados, né? Então, a gente está em ano eleitoral, por favor, vote direito tanto para a presidência quanto para os cargos de deputados e senadores, porque, como eu disse, a Lei PL 122 de 2006 nunca foi aprovada e nunca foi aprovada nenhum tipo de lei que criminalize a LGBTfobia porque o Congresso Nacional se negou, porque os políticos do Congresso Nacional, os deputados, se negaram a começar com essa votação e também o Senado não tomou partido disso. A gente precisou que o STF tomasse partido disso, que o STF criminalizasse a LGBTfobia. Então, enfim, é super importante que vocês votem em políticos de forma esquerda para que a gente possa ter mais progressos nas nossas lutas ou, no mínimo, a manutenção dos direitos que a gente tem, já que são direitos aí fragilizados e que a gente pode perceber o quanto que eles são fragilizados durante esse governo do Bolsonaro, em que tanto houveram ameaças de que a gente perdesse os nossos direitos enquanto pessoas LGBT QIAP+. E tá tendo maior barulho ali na rua. Mas, enfim, esse foi o vídeo de transmissão de hoje. Comenta aí embaixo o que você acha de todos esses progressos que a gente teve, do que falta ainda a gente conseguir. Comenta aí o que falta a gente conseguir, como, por exemplo, um reconhecimento melhor de pessoas não binárias, né? Algo que tá faltando ainda ser conquistado. Então comenta aí embaixo o que vocês acham de tudo isso. Não se esqueçam de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a disseminar o conteúdo do Transmissão pelo YouTube. E não se esqueçam também de se tornar membros, caso vocês tenham essa possibilidade, porque ajuda muito o canal a continuar se mantendo. E não se esqueçam também de se inscrever no canal, caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!